Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sofia Rosenilda Rocha Moura, eu sou a diretora do Sofintech, uma escola que faz a sua alegria. Por que o Sofintech faz a sua alegria? O nosso foco são alunos acima de 18 anos, nós temos um nicho, né, de educação diferenciado, ao contrário de outros grupos. Nós prezamos pequenos grupos para que essas pessoas possam trocar opiniões entre elas, para que essas pessoas possam sentir o acolhimento. O mundo hoje, ele tem uma visão muito populacional. Você olha para o Instagram de uma pessoa, a primeira coisa que você vai ver é quantos seguidores ela tem. Aí você vai nortear se você vai seguir ou não pelo número de seguidores que aquela pessoa tem. Você vai no YouTube e observa quantos inscritos aquela pessoa tem, quantos vídeos aquela pessoa já postou, quanto de curtida, quanto de comentário, quanto vários quantitativos, né? Você às vezes não observa nem o qualitativo. Você vai no quantitativo, quantitativo, quantitativo. E o que a gente perde nisso? A essência. Não estou aqui declarando que pessoas com qualidade exímia estão aí com bilhões de pessoas seguindo. Não é essa a minha versão. A minha versão é a seguinte: eu quero e faço o resgate do contato humano. E dentro disso, no Sofintech nós temos os contatos normais, né? No site, como é que você faz o contato. Nós temos também em várias plataformas, Hotmart, Eduz, na própria plataforma do Sofintech, do Unigodash, nós temos os nossos acoplados, os nossos cursos, certo? Mas se o aluno ele precisa de uma atenção maior, se ele quer um acolhimento maior, tá? Não tem nada a ver com eu não tenho autoestima. Não trabalhamos com perdedores. Você pode estar numa situação complicada na sua vida, mas se você não se vê como perdedor, você faz parte de um grupo que pode ser aceito no Sofintech. No Sofintech nós não estamos avaliando se você tem dívida, se você não tem dívida, se você já passou por muitos relacionamentos, se você nunca passou por nenhum relacionamento, se você ficou reprovado na escola lá no passado, se você abandonou seu estudo para seguir uma vida amorosa, se você deixou sua faculdade para seguir outros rumos. Isso nós não colocamos em pauta. Se você quer retomar a sua caminhada, se você se observa como uma pessoa que não tem um olhar de referência para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, e você quer tomar um rumo na sua vida, um rumo diferenciado, onde o respeito, a qualidade volte para você, aí sim você pode trilhar conosco o nosso caminho. Como eu faço isso? Primeiro, tomando a sua primeira atitude, né? Fazendo um contato conosco. Nas redes sociais, nosso material está aí e você consegue fazer esse contato. Sofia, mas o YouTube eu não consigo deixar um comentário. Você vai conseguir nos achar. É um passo a passo, tá? Alguns alunos conseguem, né? E é super simples. Nosso WhatsApp, o grupo do WhatsApp, vai ficar aí um link para você que queira participar da filtragem, para ver se realmente você vai conseguir, sabe? Quem te aprova no Sofintech não sou eu, não é nenhum professor do Sofintech, é você. Você é o principal reprovador ou aprovador da sua aceitação em nossa escola, em nossos cursos, em nossa abordagem. As pessoas estão habituadas a um padrão. Mas na escola que eu estudei. Se você pensa na escola que você estudou, fique nela. Se a sua vida não se enquadra, vem pra cá. Quem sabe você consiga nortear. Sofia, eu me norteei, mas eu não quero fazer nenhum segmento de curso no Sofintech. Receba meu abraço e siga a sua vida. O mais importante é que ninguém prende ninguém. Ninguém prende ninguém em momento algum. Muito menos
no Sofintech, certo? Nós temos princípios. E o princípio fundamental nosso é: primeiro, se você quer ser nosso aluno, você vai passar por um crivo. Esse crivo é um crivo natural, nome completo, identidade, CPF, todo aquele contexto, se realmente você quer fazer parte dos nossos cursos. Isso porque você vai receber o link do nosso site, vai ficar aqui, você vai ler. Ah, não é isso que eu quero? Ótimo! Né? Você chega num supermercado, são bilhões de ideias ali, às vezes com um produto parecido, o feijão X com feijão Y, o arroz Y com arroz X. Você vai fazer escolha ou você não vai fazer nenhuma escolha, né? E nós temos que entender isso. Primeiro passo: se você não gostou de um produto, você não pode se culpar por isso. Essa culpabilidade é o que traz essas janelas de morte. O que são as janelas de morte? A gente está sempre morrendo para alguma coisa, mas fica aquele morrendo. Ah, porque eu tentei aprender inglês e não consigo. Gente, se você não consegue aprender inglês, para que você tem que aprender inglês? Não, porque todo mundo do meu condomínio fala inglês fluentemente. Fala. Você tem certeza? Eu já vi muita gente dizer que fala fluentemente inglês, e se você falar: ai, fulana, vem aqui na minha casa que eu vou receber um amigo da Inglaterra. Como você fala muito bem inglês, eu gostaria de apresentá-lo. Por favor, venha. A pessoa vai criar bilhões de ocupações para aqueles dias. Ela vai fazer um empréstimo e ela vai viajar. Ela vai entrar em pânico, porque falar é fácil, provar é outra história. Então, são pequenos testes que a gente vai vendo. Ah, não, porque fulano foi pro Egito, fulano foi para não sei aonde. Hoje em dia isso quebra um pouquinho, porque a gente tem como comprovar essas fantasias, né? Então, eu, por exemplo, conheci uma pessoa há uns 20 anos atrás, onde a internet não bombava como bomba hoje, né? E essa pessoa, eu tinha um respeito enorme por essa pessoa. Continuo tendo um respeito, não enorme. Aí a pessoa disse pra mim: olha, eu todo ano nesse período eu vou pro Cairo. Bom, que legal. E a pessoa trazia o material, eu fazia parte de um grupo que até hoje faço parte de um grupo que estuda egiptologia. E acontece que eu tive que resolver uma questão de trabalho em Curitiba. E, tecnicamente, essa pessoa já estava há 15 dias no Cairo, no Egito. E quando eu cheguei em Curitiba, eu tive um problema no desembarque. Eu desembarquei em Curitiba, mas era para uma determinada pessoa me esperar, mas estava aguardando um outro voo, meu voo atrasou. E aí, assim, chegando em Curitiba, eles disseram: olha, você precisa aguardar, porque vem a outra van para buscar o pessoal que já está chegando no segundo voo de Goiânia e tal. Ótimo, fiquei ali esperando. E de repente, eu sentadinha, quietinha, né? Na época, então, eu era assim, bem magrinha. Eu fiquei sentadinha, falei: poxa, eu não tenho conhecimento assim muito amplo de Curitiba, é melhor esperar para aguardar que virão me buscar e outras pessoas iriam chegar. E de repente eu vejo uma pessoa e disse: nossa, essa pessoa parece com a fulana. E essa fulana falava muito, né? E a última coisa que essa mulher poderia imaginar seria me encontrar no aeroporto, porque ela tinha uma visão de mim de que assim, eu não andava nem de carroça. Entende? Então eu fazia um curso num local onde essa pessoa era a principal estrela. E eu era, né, uma pessoa qualquer. E, de repente, o olhar dela bateu em cima do meu. E isso, assim, trouxe pra ela desfigurou. Ela desfigurou. Ali eu estava, ali eu permaneci, calminha, com meu copinho de água em mãos, tomando minha água ali, aguardando as minhas ordens, o que eu iria fazer. E ela conversou com outras pessoas, e de repente ela veio falar comigo. Ela foi, pegou uma água e veio falar comigo. E ela disse: tudo bem? Eu
Disse, tudo bom. Aí ela falou assim, eu te conheço, né? Eu falei, talvez não. E eu me lembro que ela disse pra mim, você me lembra muito uma pessoa do Rio de Janeiro. Eu disse, eu sou do Rio de Janeiro, mas você me lembra muito fulana de tal. Aí ela disse, eu sou fulana de tal. Eu falei, mas você não tá no Cairo? Ela disse, não, eu tive um problema no voo. E, na verdade, eu falei, mas você tem se comunicado com todo mundo do grupo falando que você está no Cairo. E aí ela disse pra mim, é. Aí nisso o meu grupo chegou e eu disse, olha, você me dá licença, porque eu tenho um trabalho a desenvolver. Então, fica tranquila. Eu só disse isso pra ela, fica tranquila. E isso pra mim foi uma grande lição, como outras questões que eu já vi acontecer. E hoje nós temos questões sérias também. Embora as pessoas consigam, assim, colocar, né, fundos falsos e tudo. Eu, particularmente, gosto muito de lidar com fotografia, gosto muito de lidar com mídia, gosto também de jogar fundos, não fundo falso, mas as pessoas sabem, né, quando eu estou com elas, às vezes a gente, por exemplo, nós temos os grupos de formatura itinerante, então acaba que eu vou com a roupa de formatura para aquele aluno, ele veste aquela roupa e depois eu jogo um fundo, que é o fundo igual de todos, e eu vou reunindo aqueles alunos num grupo inteiro. Mas todos eles sabem, né, que aquilo ali é um caráter nosso, que eu estou juntando, unindo aquelas figuras. Em alguns casos a gente consegue fazer com mais pessoas, outros com menos pessoas. Mas a gente está sempre fazendo esse trabalho e faz uma montagem para ficar uma estampa. O que a eles é totalmente verdadeiro. Eles sabem que eu estou fazendo aquilo. Então, quanto maior o número de pessoas, certo? Você corre um risco de trabalhar determinadas ilusões, porque você vai ficar ali com aquele grupo um pouco disperso, né? Mas quando você faz esses grupos menores, você vai lidar com a essência das pessoas. Ninguém vai ficar exigindo que você faça isso ou aquilo. Mas existem algumas regras no Sofintech, onde algumas pessoas às vezes falam assim, Sofia, eu não entendo, mas fez bem pra mim. Por exemplo, aluno que não fala. No Sofintech ele fala. Porque se você não quer falar, alguma coisa não tá legal. A gente vai, pega você, bota num outro grupo, vai trabalhar você primeiro, para depois trazer você para um grupo de 2, 3 pessoas. Ah, mas isso aí sai muito caro. Eu trabalho com aquilo que pra mim é caro. Eu sempre tive dificuldade de aprendizagem. E eu tive uma professora, a professora Jacira, e eu tinha muita dificuldade de ouvir. Por isso eu falava muito errado. Essa era uma professora de português. E uma vez ela disse pra mim, você precisa ouvir palavras corretas para pronunciá-las corretamente. Isso pra mim foi importante porque ela falou pra mim. Ela não falou pra turma inteira, pra depois todo mundo rir de mim. Ela falou pra mim. A partir disso, eu nunca fui uma pessoa que assistia televisão excessivamente, assistia poucas coisas. Sempre tive minha vida muito regrada. Meus pais, né, na verdade minha mãe, ela nunca deixou que a gente excedesse nessas coisas, até porque tinha 2 canais de TV, mesmo assim, quando pegava. E a gente não tinha lá uma grande TV, né? Era preto e branco, você botava um bombrilzinho ali pra coisa funcionar. Então, e gente, eu não reclamo disso não. Eu acho que isso foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Sabe por quê? Porque hoje eu pouco foco na TV. Apesar de gravar vídeos, de ficar na mídia e tudo, mas assim, eu tô sempre procurando um conteúdo interessante. Não significa que você não vá me ver dando risadas de alguma coisa engraçada que eu vi na internet. Eu sou um ser humano, eu também dou gargalhadas, certo? Mas eu não passo o meu dia só ali vendo coisinhas engraçadas, porque eu tenho muita responsabilidade. E isso é importante, isso norteia. Norteia a mim e norteia você. Então, a partir dessa época que eu comecei a ter um olhar diferenciado para o que eu ouço e o que eu leio, o que eu ouço, o que eu falo, isso foi um divisor de águas para mim. Partindo disso, essa nossa professora, ela teve uma sacada pedagógica.
ela observou alguns alunos, nós estávamos na 6ª série, que tinha dificuldade pelo mesmo fato. Ouviam palavras regionais que não eram as palavras clássicas, né? Não que fossem erradas, não existe palavra errada, mas palavras que não dava para você encaixar naquele vocabulário acadêmico. E aí, partindo disso, ela começou a fazer uma vez por semana, já que nós tínhamos 6 aulas de português, de língua portuguesa por semana. Um dia da semana, a professora começou a levar livros e ela lia. Então, ela terminava de ler um livro, provavelmente, aí, em média, em um mês, ela lia um livro inteiro conosco e dava uma avaliação. Primeiro, essa avaliação era falada e também escrita. Eu melhorei muito a minha forma de falar, melhorei muito a forma de escrever. Porque nós temos falhas nas nossas alfabetizações. Então, isso foi um ponto que passei um período meio no esquecimento. Depois, quando eu tive contato, né, com o estudo de formação de professores, eu fiz formação de professores, eu tive contato com toda a didática, com todo o teorema de Piaget, com todos os outros pedagogos, filósofos. Isso abriu um campo na minha mente, mas aos poucos eu ainda tinha muita dificuldade de aprendizado. Muita. Por quê? Dificuldade de interpretar, dificuldade de ouvir. Depois eu sigo para a carreira de segurança, né, na área de segurança. Essa é uma área que praticamente ou você não ouve ou você não ouve. Aí você vai dizer, não, tem que ouvir, não. É quando você trabalha com soluções imediatistas, soluções rápidas, com todo um outro caráter de dar solução rápida, fazer rápido, você não escuta, a pessoa está falando pela metade, você já precisa estar com a resposta. E aí eu fiquei nesse vício novamente. E aí, depois disso eu disse, opa, peraí, eu tenho que equilibrar isso. E dentro desse contexto eu já trabalhava com educação, já trabalhava com esse contexto de palestras para melhoria pessoal, alta performance, mas muito focado na área da segurança, no processo terapêutico de atendimento de muitas pessoas, mas não focando ali o valor daquele que está sendo pisoteado. E num desses momentos que eu também passei por situações onde eu me doei muito para determinadas situações, e num determinado momento, sabe quando você faz tudo para todo mundo? Ah, Sofia, olha, eu tenho batizado do meu filho. Será que você poderia trabalhar sábado e domingo? A gente troca depois? E esse troca depois nunca acontecia. Aí eu estabeleci uma regra. Tá, eu fico, você me paga. Mesmo assim, todo mundo sabia quem era a Sofia só quando precisava de alguma coisa. Se era aniversário da mãe, formatura, enterro, tudo. Eu cobria todo mundo. E num dado momento, eu precisei de um favor. E ninguém pôde fazer nada por mim, nem pagando. E aquilo, eu fiquei tranquila. Eu disse, peraí, qual é a minha importância nesse grupo, nesse gerenciamento? Mas mesmo assim eu fiquei tranquila. 3 meses depois eu ainda pertencia a essa equipe. E uma das nossas líderes fez uma dinâmica da empresa, na época, isso é bem antigo, e eu jurava, gente, eu jurava que eu, pelo menos no 3º lugar, eu ficaria de pessoa mais prestativa desse grupo. Vocês acreditam que eu fiquei provavelmente no 40º lugar? Se é que se eu fosse colocar um primeiro, segundo, terceiro, meu nome sequer foi mencionado. E isso, pra mim, foi um aprendizado incrível. Incrível. Porque eu, a princípio, eu fui até a sala dessa nossa líder e eu cheguei na porta. Quando eu cheguei na porta, ela estava saindo feliz da vida, falando, né, do funcionário padrão e tal. E aí ela me viu e falou pra mim, você poderia fazer não sei o que, alguma coisa. E aí eu peguei e não falei nada. A partir desse dia, eu tomei outras decisões na minha vida. A partir desse momento, eu disse, eu preciso estudar liderança. Porque
porque a liderança que eu estou fazendo outras pessoas ganharem dinheiro, ganhar mérito, dando palestra, organizando meu tempo, essa liderança está errada. Eu preciso mudar. E foi nesse momento que eu fui buscar. Naquela época eu não tinha muito recurso de busca. Não tinha, gente. O que eu fiz? Eu me lembro que tinha um jornal, na época, chamado Ganesha. Como eu já trabalhava também na área terapêutica, eu assinava esse jornal. E eu anunciava nesse jornal porque eu trabalhava com numerologia. Então eu peguei o Ganesha e comecei a ler. E eu encontrei, assim, só numa linhazinha, melhore sua vida, faça a sua assinatura vencedora. E aí eu falei, poxa vida, que interessante isso. Eu me lembro que eu liguei para a pessoa. E aí caiu no número e a pessoa disse, olha, tem que ligar pro BIP, que é o BIP tal. Nessa época nós trabalhávamos muito com BIPs. E aí eu passei um BIP para a pessoa marcou comigo, por incrível que pareça, era uma pessoa da área de segurança também. Eu estive, né, numa consulta com esse rapaz. Nós nos tornamos até grandes amigos. Ele infelizmente já faleceu, mas até hoje eu tenho contato com a filha dele. E foi assim incrível, porque ele falou, assina. Eu contei pra ele. Aí ele ficou me olhando, aí ele falou assim, isso acontece. Aí ele disse pra mim, assina, da forma que você assina. Quando ele viu a minha assinatura, ele ficou horrorizado. Ele disse, a sua assinatura é horrível. Tudo isso que você falou pra mim, não precisaria falar, porque se eu visse a sua assinatura, você já estaria reprovado em qualquer situação. E aí eu comecei a fazer um tratamento gráfico. Eu fui trabalhar isso, me aprofundei muito nisso, na área pericial. Aí passei a estudar tudo sobre traços, tudo sobre movimento, escrita forte, escrita não forte, escrita leve, traços elevados, traços depressivos. Então eu me aprofundei, né? E pra mim foi muito importante, mas quando você está no crescimento disso, é muito doloroso, porque abre feridas. E aos poucos eu comecei a filtrar, fazer mesmo um funil, para entender aquelas pessoas que estavam passando por questões como eu, ou diferentes das questões que eu passava, mas que aquilo estava refletindo e atrapalhando qualquer passo positivo da vida delas. Então, apresentei o meu teorema para várias pessoas, trabalhei com muita gente, né? Eu costumo dizer que as pessoas aceitavam como um teste para ver se aquilo ia dar dinheiro para os eventos delas. E fiz muitos eventos. Trabalhei muito, virei muita noite fazendo evento, porque eu ainda estudava, ainda estava me organizando. E eu falo uma coisa, mesmo que algumas pessoas acreditavam ali que estavam ganhando dinheiro às minhas custas e me dando o mínimo do mínimo, que pra mim estava ótimo, mesmo assim, eu sou muito grata a tudo isso, a todas essas pessoas, porque de alguma forma elas me linkaram com seres humanos maravilhosos, eu dei consultas maravilhosas e eu fui crescendo no meu interior, o que é importante, porque o treinamento nos leva à competência, né? A prática nos leva à excelência. E dentro desses trâmites todos, dando aulas agora, eu já trabalho com aulas por mensagem de SMS há muito tempo atrás, quando surgiu o WhatsApp, Facebook, eu já trabalhava com educação à distância, motivação à distância, já há muito tempo. Então, nós, trabalhadores da educação à distância, que eu sei que eu não sou a única, existem muitas pessoas que acreditam. Naquela época eles diziam, isso aí é bobagem. E não é. Não é. E hoje eu tenho certeza que não é. Por quê? Porque atualmente os alunos que entram nos meus cursos, eles sentem a diferença, o acolhimento. Se você não está bem para fazer aquela prova, de fato você não está bem, seu filho ficou doente, ou você até às vezes compra o meu curso, mas você fala, poxa, o meu comércio estava parado, eu pensei que eu fosse conseguir fazer isso nessa dinâmica, eu vou precisar parar um pouco. Eu aceito que você pare um pouco, a cada 20 dias,
Eu não peço uma pessoa que preste serviço para mim para perguntar se você tá bem, não. Eu mando uma mensagem, um áudio para você. E aí, fulano, você tá bem? Passando mais o tempo, às vezes eu peço um colaborador meu também para se aprofundar, para saber se você tá bem. Porque o humano, ele nos resgata. Isso não significa que eu desenvolvo uma grande amizade. Não. Eu trabalho com seres humanos e seres humanos, eles precisam de um toque especial. Eles precisam entender. E quando nós também trabalhamos com um grupo até de 5, 6, 7 pessoas já começa a ser muito. E tem aquela pessoa que vê só o defeito dos outros. Tudo. Essa pessoa automaticamente nos grupos, eu circundo os grupos. Você está num grupo, daqui a uma semana você vai trabalhar no outro grupo, uma matéria. Então dá para a gente jogar e para aquela pessoa sentir que ele não é o centro das atenções. Ninguém é o centro das atenções. Mas nós podemos fazer a diferença na nossa vida quando você se vê como alguém importante. Você só vai dar importância ao outro se você souber a sua importância. E nós, no Sofintech, resgatamos isso. Ah, Sofia, eu não sei ler. Vamos aprender. Você sabe usar o WhatsApp, você sabe passar um Pix, você sabe pedir as coisas para os outros. Ah, mas eu não dou certo em trabalho nenhum. Por quê? Por que será? Vamos trabalhar isso. Às vezes a pessoa ela tem a falta de coragem ou ela não tem o hábito de ser pontual. Aí ela começa a fazer algumas criações. Ela diz que o filho ficou doente. Quando é verdade, a gente sabe quando é verdade. Quando não é verdade, a gente fica quieto. Até a pessoa chegar naquele momento onde ela diz, ah não, não quero. Aí tudo bem. Entende? Então, o nosso princípio, ele tem esse fundamento. O fundamento de auxiliar pessoas a se tornarem líderes. Por exemplo, nós já tivemos alunos com dificuldade mesmo de conversar. Porque tudo que eles, dentro de casa, abriam a boca para falar, eram punidos severamente pelo esposo, pelos pais. Eu já tive caso de ter uma aluna que, pelo fato dela ter ficado grávida, solteira, aí ela engravidou, solteira, o pai da criança desapareceu, então a família supostamente, né, era uma família católica, então não deixou abortar e tal, a criança nasceu, mas aquilo era um peso, eram ofensas terríveis. Os outros primos da menininha a desqualificavam porque a mãe não tinha pai, porque a mãe não tinha marido, porque isso. Aí essa moça, ela consegue um relacionamento tóxico, vai embora com a menina, o relacionamento vai embora de novo, e ela engravida de novo e volta para casa dos pais. E aí isso toma uma outra proporção. Depois ela sai daquela vida ali, aí arruma outro rumo, né? E começa a trabalhar, viver uma vida muito difícil. E depois ela me encontra, né, na internet e começa a me fazer algumas perguntas, vem participar de um grupo chamado Sindicato das Lobas, que eu fiz um trabalho com esse grupo no WhatsApp no passado. Então nós fazíamos uma dinâmica muito interessante e esse grupo, ele sim tinha um número bem maior de pessoas, não dava aulas com esse grupo, mas nós tínhamos uma dinâmica muito grande, conheci pessoas maravilhosas ali e fiz a diferença, né, com o meu trabalho terapêutico, fiz a diferença de autoestima nessas pessoas, que até hoje nós temos até a página do Sindicato das Lobas no Facebook, e é uma página que eu não trabalho ela em nível total, porque eu tenho outros projetos, mas ainda tem muita gente que vai lá e me encontra e vem pro YouTube, e também participa dos cursos. E a grande essência, né, no caso dessa aluna, que ela era só uma pessoa que estava buscando um norte, ela se tornou minha aluna, veio trabalhar um curso de brotos de girassol. Hoje ela tem o trabalho dela, ela conseguiu fazer um enseja, passou. As crianças dela já estão adolescentes. E mudou. Aí algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, mas Sofia, ficou rica? Eu falo, ela ficou rica, porque nem tudo é um montante de dinheiro. É como você vai investir o seu tempo, até o seu dinheiro também,
mas o seu poder de criação. Quando você desenvolve o seu poder de criação, nada mais te abala. Tem uma teoria, né, que fala que o brasileiro é um empreendedor, porque assim, ele cai, levanta, ele cai, levanta, ele cai, levanta. Mas assim, você levanta com mágoas, com dores. Não faça isso com você. Você caiu, você vai ter o direito do luto, de ficar chateado, de chorar. Em alguns casos, de buscar um profissional da psiquiatria, da terapia, da psicologia. Mas entenda que você venceu a fase do jogo. E agora você vai para o outro nível. Qual é o nível que você está escolhendo para a sua vida com perdas e ganhos? É importante que você saiba disso. Qual é o nível que você está escolhendo para a sua vida? Às vezes a gente precisa fazer uma mudança onde você precisa voltar um nível para você rever aquilo ali e seguir um caminho. Ou comprar um outro jogo, baixar um outro jogo, né? Às vezes o seu sonho é se formar em direito, mas como você vai fazer isso? Você tem que fazer uma base. Não é virar para o teu filho e falar assim, ó, eu não consegui ir para a faculdade, então você vai para a faculdade de direito. E a criança tá louca para desenvolver outra área. Não pense dessa forma, tá? Vá fazendo cada degrau. Ah, eu gostaria de ser advogado. Ótimo. Nada te impede. Nada. Absolutamente nada. Você vai fazer o quê? Ah, eu ainda não tenho o ensino médio. Então comece daí. Como é que eu posso concluir o ensino médio? Vou fazendo devagar. Você chega lá. Pode fazer até um outro curso para você aprender a fazer coisas, para você economizar um dinheiro, para você se organizar. Tudo é uma questão de querer. Tudo é uma questão de anotação. Eu sempre faço isso com novos alunos, novas turmas. Vamos anotar o que você quer daqui a 1 ano, o que você quer daqui a 2 anos, o que você quer daqui a 5 anos. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Você sabe onde você quer estar? Ah, não posso nem pensar, porque se eu for pensar, eu vou estar aqui no mesmo lugar com a casa caindo na minha cabeça. Isso não é uma resposta de vencedor, é uma resposta. De fato, onde você quer estar? Com quem? Não coloque determinadas pessoas das quais não estão pertencendo ali ao seu contexto. E às vezes, se você falar assim, ah, eu quero estar com fulano, não vai estar. O sonho do fulano, o sonho do ciclano, talvez você nem passe perto do desejo dele estar com você. Lembra que eu falei lá atrás das minhas ilusões com colegas de trabalho, com uma série de aplicações que eu fazia? Hoje eu falo, temos uma equipe, vamos trabalhar essa equipe, mas vamos aproveitar esse momento. Vamos valorizar essa unidade. Porque depois que essa unidade, cada um for para um lado, tudo muda. Você pode reencontrar com aquelas pessoas, você pode estar com elas, mas não será mais aquela unidade. Você vai ter momentos muito, muito fortes. Dependendo do que tenha acontecido, aquilo ali pode estar fortalecido. Mas a partir do momento que os caminhos eles vão seguindo raios de sóis diferenciados, a vida ela vai fazer outras conexões. Por quê? Porque é assim. Porque funciona assim. Não pense você que você vai dar uma qualidade de vida para os seus filhos, uma excepcional formação, e você vai ser a primeira pessoa da lista na vida deles. Não vai, gente. Não vai. Como você, se você é um chefe, se você é um professor, você não vai ser o primeiro da lista. Não vai. Entende? E temos que aceitar isso, aplaudir. A gente cria vínculos para que eles fluam. Se você ainda não está fazendo isso na sua vida, a sua vida está uma represa. E a água vai apodrecer. Então, faça essa água mover, porque você também será movido. Você também será movido. E o fato é, explique para o outro a gratidão. Acorde e seja grato por você ter acordado, por você ter a sua casa. Ah, mas a minha casa é muito simples. Seja grato. Seja grato que não houve um bombardeio na sua casa, que não houve uma expulsão por questões governamentais.
Seja grato por você enxergar, andar. Ah, hoje eu não acordei muito bem, mas vai melhorar. Você pode, você é capaz. Seja grato. Existem experiências que são duras e às vezes naquele momento a gente chora, mas tenha gratidão pelaquela experiência que você está passando. No momento que nós estamos passando aquela dor, é ruim. Não se vitimize, não fique buscando pessoas para ficar falando sobre isso. Entenda que você está mudando de fase do jogo. Você passou para outra fase. Lembre-se disso. Na outra fase, você não pode mais buscar personagens do passado. Esses personagens, eles vão evoluir também. Então, a roupagem é diferente, a sua abordagem vai ser diferenciada. É importante estar sempre atento a isso. Isso é a nossa diplomação na vida. Entenda quando se conclui um curso. Às vezes eu tenho alunos que falam assim: ah, consegui o papel, agora eu vou dar entrada nisso, agora eu vou fazer isso, vou fazer isso e aquilo, que eu já tenho papel. Aquele papel tem uma história. Aquele papel, ele não é só um papel. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano botou aquela foto ali no dia da formatura. Ah, colocou, que bobagem. É uma bobagem para quem não vivenciou aquele histórico. Mas se você se esforça para fazer um trabalho, se você se esforça para fazer o trabalho escrito, que no nosso curso nós fazemos, o trabalho falado, que no nosso curso nós fazemos, o trabalho cantado, que no nosso curso também fazemos, quando você pega a sua certificação, você pega com muita alegria, muita honra, porque ali você criou um laço com você mesmo e com a sua mente inteligente. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E nós trabalhamos isso. Ninguém pode ser perfeito como a mídia passa. Hoje nós já sabemos que muitas pessoas, seja milionário, porque em meia hora eu entregava pizza, e aí eu usei o aplicativo, e hoje eu estou morando nessa cobertura. Eu não lido com isso. Eu não lido com isso. O meu patrimônio é paulatinamente o dia a dia do meu trabalho. É dia a dia. E é isso que eu explico para você que queira ser meu aluno. Você pode morar numa mansão, você pode morar numa casinha, você pode praticamente ser quase um morador de rua. Se você tiver ali aquele movimento para buscar uma melhoria da sua vida e de alguma forma você cruzou o caminho comigo, eu tenho um propósito com o universo, eu tenho um propósito com o universo, eu tenho um propósito com Deus. Se uma pessoa cruzar o meu caminho, ela pode ter certeza, ela vai sair de perto de mim com algo a mais no coração dela, como eu também vou sair com algo a mais, porque eu vou trocar a minha fala e eu vou deixar uma semente. E essa pessoa, com certeza, deixará um ensinamento para mim, mesmo que ela fique calada. É assim que nós temos um propósito maior no Sofintech. Outro dia uma pessoa da mídia chegou para mim e falou: eu quero que você tenha 500 mil pessoas no seu canal. Eu disse: muito obrigada. A pessoa: não, você vai fazer um contrato comigo para você ter isso. Eu disse: muito obrigada, mas eu não quero. Eu estou crescendo de acordo com o meu caminhar. Para mim, eu já tenho 16 mil pessoas e se eu tiver que reuni-las no espaço, eu vou precisar de um bom espaço. Então, a pessoa ficou olhando assim para mim e falou: você pensa pequeno? Eu disse: talvez. Mas eu olho o ser humano. Eu olho para aquela mãe que parou de estudar, para aquele rapaz que por razões foi expulso de casa, pro trans que está perdido, ele não sabe para onde ir, ele não sabe nem como resolver a questão do nome social. É para essas pessoas. Mas a minha religião é XY. Quer mudar a sua vida? Vem estudar conosco. Vem entender o próximo. Primeiro você tem que se amar. Você é a pessoa mais próxima de você. Depois você tem que chorar por você. Para com esse negócio de chorar pelo outro. Chore por você. Chore por você com você mesmo.
Fale com o universo. As coisas não estão indo do jeito que você acha que deve ser. Às vezes a gente acha que deve ser o que o Joãozinho falou pra você. Ah, eu quero ir pra Disney. Mas não é nem seu desejo ir pra Disney. Você, na verdade, quer ir pra... Você quer ir pra uma cidadezinha. Você quer ir pra Penedo. Só curtir um dia frio. Tomar um chocolate e voltar pra casa. E aí você tá sonhando o sonho de outra pessoa. O sonho da outra pessoa. Não é o seu. O seu é só subir a serra, tomar um chocolate, ver pessoas diferentes, comprar uma lembrancinha, que seja um imã de geladeira, para você colocar na sua casa e falar: eu estive nesse lugar e foi super legal. Eu conheci uma pessoa legal, eu sentei na praça e vi coisas engraçadas. E volta para sua casa. Só isso. Vou falar mal do seu sonho? Nunca. Bom, eu espero ter tocado seu coração com a minha fala. Eu espero ter trabalhado algum ponto neural seu com a minha fala. Eu espero ter virado uma chave aqui na sua cabeça. Porque quando você gira uma chave aqui, você abre uma porta aqui cheia de raio de luz. Eu espero ter tocado a sua alma em algum momento da minha fala. E se eu inspirei em você algum sentimento de raiva, isso foi legal também. Às vezes a gente sente raiva, que a gente fica com raiva de não ter feito isso antes. Então, se você quiser fazer parte de um grupo de seleção do nosso WhatsApp, vai ficar um link. Se você quiser conhecer algum trabalho meu, você tem os vídeos, nossa playlist. Nós temos também um trabalho por assinatura. Nós temos também cursos gratuitos na Eduz. Vamos deixar aí no nosso link. Você tem o nosso site, tem os nossos livros. E se você quiser, simples e puramente, assistir somente esse vídeo e nunca mais cruzar o meu caminho, você vai lá, não quero mais ver este conteúdo. É assim que funciona a vida, certo? Eu não vou impor a você aquilo que de repente você não gostou, ok? Tudo de bom pra você, sucesso. E acredite, se você falar menos, ouvir um pouco mais, nessa crise que você está passando agora, nesse movimento emocional, nesse sentimento de humilhação, você pode ter certeza. Ó, fecha a boca. Use os seus 2 pontos. Também não mantenha aqui não. Entra aqui, sai aqui. E você pode ter certeza. Sua vida vai começar a tomar outros rumos, porque a sua sintonia será outra. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.